Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui na TV Não Me Calo. Hoje nós vamos falar sobre a mulher na revolução e na luta de classes. Meu nome é Matheus, sou membro aqui do coletivo. E eu sou Flávia Vale, sou fundadora do grupo de Mulheres Pão e Rosas e também sou editora do Esquerda Diária. Flávia, você poderia começar esclarecendo pra gente o que é o feminismo e o que é a luta de classes? O feminismo é a luta das mulheres por seus direitos. Ao longo da história, as mulheres tiveram vários momentos em que direitos tão elementares não eram considerados como direitos das mulheres. Então, se a gente for pensar no século XIX, início do século XX, sequer o direito ao voto as mulheres tinham. E vendo hoje o desenvolvimento dessa desigualdade, que é uma desigualdade de gênero, a gente vê que ela continua. Hoje, por exemplo, as mulheres seguem ganhando menos do que os homens, fazendo o mesmo trabalho, ainda mais se a gente for comparar o que é o salário de uma mulher negra com um homem branco. É uma desigualdade que chega até 70% de diferença. Então, essa é uma parte importante da nossa realidade que mostra que a nossa sociedade ela sobrevive com base na desigualdade de gênero. E o feminismo é um movimento amplo, que tem várias correntes e ideais dentro dele, várias perspectivas, né? Que coloca, cada um à sua maneira, a luta pelos direitos das mulheres. E desde o Pão e Rosas, a gente entende que a luta pelo direito das mulheres tem que ser feita a partir da luta de classes, né? Que significa o quê? Que significa como nós, mulheres, batalhamos pelos nossos direitos junto com os trabalhadores, junto inclusive com os companheiros homens, para que eles também tomem para si essa demanda, porque a nossa luta é uma luta anticapitalista, né? Então, o que significa isso? Significa que a plena emancipação das mulheres, ela só vai acontecer quando a gente acabar com as amarras do capitalismo que cria um mundo que se aprisiona. Então, essa perspectiva, a relação que a gente vê, né, do feminismo com a luta de classes. Como que o sistema capitalista ele pode influenciar na desigualdade de gênero? O capitalismo, ele tem uma das suas principais sustentações, que é a opressão de gênero, a opressão às mulheres. O que significa isso? Significa que o capitalismo, para ele sobreviver, ele precisa explorar a mão de obra, a força de trabalho, a energia de grande parte da população, que são os trabalhadores. E dentre esses, mais da metade são mulheres, né? E o capitalismo faz o quê? Ele cria uma desigualdade dentro dele, porque ele se utiliza da exploração de todos os trabalhadores a serviço dos benefícios, dos lucros e do bem-estar de um setor muito pequeno da população, né, que a gente pode chamar que são os empresários, são os grandes capitalistas, no marxismo se chama da burguesia, né? Então, essa exploração, ela se dá de uma maneira diferente no que se refere à questão de gênero, porque o capitalismo cria vários mecanismos para que, junto com a exploração, ela seja mais intensificada com o uso da opressão. Então, seria uma forma de uma dominação da exploração capitalista, ela ser mais intensa com a questão da opressão às mulheres. Para você, qual seria um marco na história do protagonismo das mulheres? As mulheres protagonizaram muitas lutas por seus direitos. A gente poderia aqui elencar vários momentos. Um muito emblemático que vem sendo muito debatido, com a maior evidência que vem tendo a luta da mulher nos últimos anos, que seria o movimento feminista da década de 70, né? Que ficou conhecido como a segunda onda do movimento feminista, que se referia à liberdade do próprio corpo, às demandas relacionadas à questão da sexualidade, o papel da mulher na política, teve uma evidência muito grande. Agora, eu acho importante a gente situar um momento excepcional entre todos eles, que na minha visão é um que traz enormes contribuições, que é o momento da Revolução Russa, em 1917.
A Revolução Russa, muita gente pode achar que não, mas ela teve o protagonismo das mulheres, porque as primeiras de suas movimentações foram as mulheres que saíram às ruas no começo de 1917, lutando por paz, pão e terra, né? E essas mulheres que começaram a chamar a necessidade de uma greve para lutar pelo bem-estar de grande parte da população que sofria com todas as mazelas que o capitalismo e que o regime autoritário daquele momento colocava sobre a vida das mulheres, sobre a vida das mulheres, das mulheres trabalhadoras, das mulheres camponesas, dos homens e dos trabalhadores de conjunto. Então, esse momento ele é muito especial, porque ele tem o protagonismo das mulheres e ele também vai condensar, do ponto de vista da luta de classes, até que a gente estava falando, um momento em que as mulheres, elas não só vão levantar as suas bandeiras, como elas vão ter conquistas muito importantes, que depois de 100 anos da Revolução Russa, por incrível que pareça, a gente ainda não conquistou elas, né? E quais seriam alguns exemplos desse? A Revolução Russa, as mulheres colocaram em pauta a necessidade do fim do trabalho doméstico, que é um trabalho totalmente torturante para todas as mulheres, um trabalho que não acaba, porque ele é todo dia, né? E a nossa sociedade diz que esse trabalho é da mulher, só que ele é um trabalho socialmente necessário. Se é um trabalho socialmente necessário, o que aconteceu na Revolução Russa? Esse trabalho saiu dos lares e passou a ser garantido a partir de um Estado dirigido pelos trabalhadores, com creches públicas, lavanderias públicas, restaurantes públicos. Então, assim, é uma coisa que hoje a gente acha que é impossível, né? As mulheres sequer têm direito à creche, têm licença maternidade de 4 meses, né? Uma coisa aberrante. A reforma trabalhista está aí, retirando o direito das mulheres, inclusive impondo que as mulheres tenham que trabalhar as mulheres grávidas quase tendo o trabalho de parto dentro do trabalho, isso 100 anos depois da Revolução Russa. A Revolução Russa inovou em muitos sentidos, tanto nesses aspectos do que se refere ao fardo cotidiano do que é ser mulher, como também às demandas do que se refere ao direito ao próprio corpo, né? Como o direito ao divórcio, que não era garantido, o direito ao aborto foi uma conquista da Revolução Russa que muitos países como o nosso até hoje não entendem isso como um direito. Muitos debates foram feitos na época, localizando assim o que era uma revolução que trazia não só direitos tão elementares, mas trazia a certeza de que a gente pode viver numa vida bela, né? E essa vida bela passa necessariamente por extinguir o que é essa mazela capitalista. Então a Revolução Russa, ela na minha visão, e que a gente busca trazer muitas contribuições desde o Pão em Rosas, ela é um exemplo por isso. E é um exemplo também no sentido do poder, da política, porque a gente vê hoje vários setores do feminismo dizendo: se a gente trouxer as mulheres, se as mulheres adentrarem a política, isso em si já é necessário. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Agora, uma mulher no poder não vai resolver o problema. A gente teve uma mulher no poder, né? E a gente vê que no caso do Brasil, da própria Dilma Rousseff, e uma mulher no poder não trouxe os direitos necessários das mulheres trabalhadoras, por exemplo, que ainda sobrevivem em grande parte no trabalho precarizado. A Revolução Russa não foi uma mulher no poder, foram milhares nas ruas e muitas mulheres adentrando ao poder do Estado para, junto com os companheiros homens, trabalhadores, traçar os rumos de uma nova sociedade, né? Então, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte. A Flávia vai voltar aqui dia 8 para poder continuar esse debate sobre o lugar da mulher na revolução e nas lutas de classe. A segunda parte vai sair no dia 8. Eu vou pedir vocês para curtirem, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a página no Facebook,
porque aí você vai ajudar o coletivo Não Me Calo a crescer e a gente vai se tornando cada vez maior nessas desconstruções e nesses debates.